Já na hora de responder às pesquisas, o percentual de entrevistados diz que votar em branco ou nulo, né, a gente está vendo os altos índices, né? O próprio levantamento, lembra que eu falei? O próprio levantamento do Banco BTG Pactual, que nós mostramos no início do programa, mostra isso. Na última pesquisa da Datafolha, o número de pessoas que votariam em branco ou nulo só não era maior que os dois primeiros colocados. Para tentar entender esse fenômeno, nós vamos conversar com o cientista político Marcos Rocha e o coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Ciência Política na FSG, Centro Universitário de Caxias do Sul, César Ruedel. Sejam bem-vindos. Você de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, mande pelo WhatsApp a sua mensagem de texto. Bom, a gente viu as manifestações, estamos acompanhando as pesquisas também. A maioria das pesquisas eleitorais tem apontado, então, esse alto índice de pessoas que não têm candidato ou vão votar em branco, ou até mesmo anular o voto. Esse grande número de eleitores com esse perfil deve se manter durante, né, o processo eleitoral, a campanha, chegando até o dia da votação. Como é que vocês imaginam esses números? Vai mudar ou não? Podemos começar, professor, tenha bondade. Bom, muito bem. Eu acredito que a primeira consideração importante a gente levar em conta é que no Brasil nós temos um cenário complicado sempre a se analisar, porque nós vivenciamos quase que um roteiro ficcional de Hollywood. Imagine que há poucos dias atrás nós tínhamos um presidiário tentando ser candidato e um ministro de alta corte do país emitindo um voto com uma tendência favorável a um determinado Comitê de Direitos Humanos da ONU, que não possui nenhuma questão vinculante com o ordenamento jurídico brasileiro. Então, veja o cenário complexo que nós temos com a nossa política. A consideração, até observando os nossos telespectadores, ela é importante. Nós temos no Brasil um direito ao sufrágio universal exercido pelo voto obrigatório. Eu considero que seria mais salutar que o voto, inclusive, fosse facultativo. Por mais que isso reduzisse o número do nosso eleitorado votante no dia das eleições, porque eu considero que nós qualificaríamos a política consideravelmente. Eu acho que nós temos que pensar o nosso sistema eleitoral, acho que nós temos que pensar a nossa política de forma aprofundada, né? Fazer os questionamentos, por exemplo, será que realmente esse é um sistema melhor para o Brasil, que tem essa dimensão continental, esse número grande de eleitores? Será que o voto facultativo não espelharia mais aquelas pessoas que realmente têm um interesse e estudam os programas partidários, né? Por mais que esses programas partidários tenham entrado em colapso, digamos assim, são muito complicados, nós não sabemos bem ao certo o que é um programa político, quais são as propostas evidenciadas. Então, eu acredito que nós teremos, sim, um grande número de abstenção, votos brancos e votos nulos. A abstenção da eleição presidencial anterior foi grande, foi perto de 20%, se não me falha a memória agora. Votos brancos nulos também. Eu acho que a tendência se não manter igual o patamar, é aumentar. Sim. É aumentar, porque nós temos aí mais desinteresse pela política, né? Bom, seguindo esse raciocínio, eu vou pegar um gancho e trazer duas perspectivas para o Marcos. A pergunta é a mesma, mas vou deixar agora duas visões, tá? Duas possibilidades. No caso do voto facultativo, como bem disse o professor, muitos defendem de que nós qualificaríamos o voto na medida em que quem votasse tivesse real interesse em participar do pleito e, consequentemente, se imagina que participaria pesquisando, estudando os candidatos e aí manifestando a sua vontade. Por outro lado, aqueles que defendem o voto obrigatório vão dizer que é mais ou menos muitos vão fazer aquele lavo minhas mãos. Como a gente viu uma senhora dizendo assim, mas assim eu posso criticar. Né, porque eu participei, eu tenho autoridade para criticar. Então, na medida em que o voto é facultativo e a pessoa não participa, teoricamente, dá para dizer, olha, você não participou, você não pode criticar os políticos porque não participou dessa eleição, né? Preferiu se abster, preferiu não participar.
Nessas duas perspectivas, o que tu entendes assim? O que seria mais produtivo para o Brasil? Acho que, em primeiro lugar, com relação ao se vai mudar isso até as eleições, eu acho que sim, tende a mudar um pouco à medida que agora está recém começando a campanha, né? Então, muita gente não sabia até pouco tempo atrás quem iam ser os candidatos. Então, apesar de a gente estar perto, a campanha vai ser mais curta. Porém, na minha opinião, o principal motivo desses altos índices de votos nulos e brancos é o fato de que o ex-presidente Lula é retirado da cédula. Quando a gente compara nos cenários com ele, tem ali, dependendo da pesquisa, 10%, 11% de votos brancos e nulos, e nas eleições passadas a gente teve 7%, tá? Então é mais ou menos próximo. Vai virar 22% quando tu tira o nome do presidente Lula, e aí tu tem aí mais de em torno de 10% a 15% de eleitores que não se sentem representados por nenhum outro, que fica completamente órfão. Tá? Que não se sente representado nem mesmo pelo candidato do PT ou pelo do PSOL ou do PDT. A centro-esquerda não interessa para ele, é muito, né? Então, se o dilema é se o PT vai conseguir trazer esses eleitores para o Fernando Haddad, né? Até então não tem conseguido, ou se eles vão se identificar com algum outro, aí tende a cair. Né? Sim. Mas isso é uma dinâmica diferente das últimas eleições. Eu sou um pouco cético com relação não só ao voto, ao efeito do eventual voto não obrigatório, facultativo, como também muitas outras mudanças do que a gente chama normalmente de reforma política, né? Eu acho que a gente pode defender que, bom, eu quero voto facultativo porque eu acho que o cidadão tem o direito de querer ir ou não. Tá? Agora, esperar que isso vai ter um grande impacto, eu não espero. Primeiro que, assim, vai qualificar o voto, porque as pessoas vão ter um real interesse. Mas qual o interesse? Pode ser receber algo de algum político, por exemplo. Né? Não necessariamente vai ser um interesse pragmático. E nas últimas eleições, nos Estados Unidos, por exemplo, onde a dinâmica é justamente essa, convencer as pessoas a sair de casa para votar, isso levou a uma certa... a um discurso político mais extremo. Porque para mobilizar a pessoa, tu precisa de um impulso mais forte, de um discurso mais forte, mais mobilizante. Então, eu não acho... E outra, democracia, para o bem ou para o mal, é onde cada pessoa tem um voto. Como tu qualifica as pessoas em uma ordem de quem deveria ter mais impacto, quem tem mais direito de escolher? Já foi renda, por exemplo, no voto censitário. Vai ser grau de estudo, meu grau de doutor, daqui a um tempo, se Deus quiser, vou terminar o doutorado, será que ele vai valer mais do que alguém que tem ensino médio? Por quê? Né? Então, eu tendo a ser muito crítico e cético quanto ao impacto dessas formas de qualificar o voto. Bom, é claro que aqui é um debate, você também pode manifestar a sua opinião pelo 99588-2374. Na visão de vocês, a propaganda eleitoral na TV ou no rádio ainda surte efeito, ela pode reverter esses números? E o Marcos, vou encaixar nessa pergunta, o Marcos disse uma coisa que é verdade. Me parecia, pelo menos, na última eleição, algo bem mais polarizado. Nesse momento agora, a gente está vendo outros atores, né, com a saída do ex-presidente Lula, outros atores com força hoje, né? A gente não vê mais um ou dois candidatos despontando, pelo menos na pesquisa que a gente viu agora, tem pelo menos 4 candidatos ali com força para brigar nesse primeiro momento. Isso pode, esse panorama vai se reverter com TV e rádio, ou vocês apostariam até mesmo em outros formatos na campanha? Eu acredito que é uma incógnita. Eu digo isso porque recentemente saiu uma pesquisa que apontou que nas 6 últimas eleições presidenciais, né, todos que ganharam, né, quando entrou o período das propagandas eleitorais, já eram favoritos. Todos esses que já eram favoritos. O que acontece nesse momento? Nós temos um candidato que tem um favoritismo, todavia um favoritismo muito ainda vinculado com as próprias redes sociais, né? E nós temos um candidato do outro lado, mais tradicional, digamos assim, da política brasileira, que não é favorito, né? Não é favorito e eu não sei se vai ser favorito, né? Cresceu muito pouco nas últimas pesquisas, né? E o favoritismo está para o lado desse candidato ainda, principalmente com o impacto das redes sociais. Então,
É cedo ainda para dizer, eu acho que deveria surgir mais uma pesquisa daqui a pouco mais adiante, que vai apontar se realmente teve um impacto significativo a televisão. Não sei se a televisão realmente vai ser, digamos assim, o definidor desta campanha. Acredito que tem uma influência significativa, ainda grande parte dos brasileiros assistem televisão, mas isso tem, de certa forma, declinado com as mídias sociais, com os próprios serviços de streaming, né? Sim. Nesse caso, Marcos, tu acha que a TV ainda tem força? Acho que TV e rádio tem muita força, sim. A mudança nas regras da propaganda, que diminui o tempo de horário eleitoral gratuito, né? Aquele que todo mundo sabia qual era o horário, desligava a TV e coloca inserções ao longo do dia, durante a novela, durante o jornal. Isso vai facilitar chegar mais gente ainda. Muita gente ainda escuta rádio e a gente tem aí 1/3 da população brasileira com acesso à internet, né? Sim. Então, essas pessoas estão mais... Agora, o WhatsApp, que é totalmente não regulamentado e muito opaco, muito difícil de saber o que está acontecendo, muita gente já tem, junto com o seu celular, por facilitar a comunicação, tornar mais barata a comunicação, já tem o WhatsApp. Sim. E aí é um terreno muito difícil de regulamentar e de fiscalizar. Né? E aí, fake news, né? O fenômeno dessas coisas. Bom, eu vou pegar aqui em cima desse panorama que a gente tem, posso pegar até as fake news, né? Que é um fenômeno que a gente está acompanhando. Num país que se dizia polarizado, parece polarizado, a gente vê ataques dos dois lados. Como é que vocês entendem isso? O brasileiro realmente está desanimado? Esse número de votos brancos e nulos pode ser um recado da população? Sim, nós queremos política, mas não essa que a gente está vendo. Ou a gente pode interpretar realmente um desânimo. Não, a gente não quer saber de política nenhuma. Já não nos interessa como representação esse sistema que temos. Porque em determinado momento a gente falou que essa briga de fake news, essa agressividade na internet, poderia representar um interesse do brasileiro pela política. Como vocês interpretam isso? Olha, eu acredito que nós estamos passando por um momento que é um momento muito particular de realmente questionarmos os modelos. Uhum. Eu acho que nós temos que ter coragem de enfrentar o problema. O Marcos falava da questão da representatividade e do voto, da questão da instrução. Né? Nós já tivemos um voto que foi censitário, tinha uma classificação por renda. Eu acho que o voto no Brasil, além de ser facultativo, né, nós deveríamos ter aí a questão do grau de instrução, por exemplo, envolvido, como uma espécie de um indicador, de um filtro para qualificarmos a política. Né? Eu acredito que deveria haver alguma restrição, talvez aí para pessoas menos instruídas, eu falo analfabetos e semi-analfabetos. Hoje já há um dispositivo constitucional que torna facultativo o voto para o analfabeto. Acho que ampliar um pouco mais esse leque qualificaria, por mais polêmica que seja a defesa, qualificaria a política significativamente. Porque nós vamos pegar uma faixa de pessoas que realmente conseguem, por exemplo, interpretar um programa político. Né? Pegaríamos um faixo da sociedade que realmente tem um interesse em participar. Essa questão do voto obrigatório, ela faz com que o cidadão chegue na urna, eu vou lá porque tem que votar. Né? Ele não está preocupado com a questão da cidadania, ele não está preocupado com a questão dos programas, ele simplesmente vai porque ele é obrigado. Né? Em que pese, né, algumas pessoas questionarem essa questão da obrigação, uma multa bem pequena acaba não sendo quase obrigatória. Algumas restrições também. Parece que foi facultativo, né? No caso, por exemplo, da emissão de passaporte, entre outras coisas. Sim, essas restrições. Bom, Marcos, como é que tu acha que tipo de interesse a gente tem? O voto branco e nulo quer nos dizer alguma coisa como desinteresse ou um desinteresse no que temos para oferecer hoje? Bom, apesar do TSE igualar na contagem dos votos válidos os votos brancos e nulos, né, eles não contam nos votos válidos, o voto nulo, enquanto o voto branco, o sujeito foi ali, apertou a tecla em branco, o voto nulo ele pode ser um erro ou ele pode ser uma ação que a pessoa quis expressar a sua insatisfação. Um protesto, por exemplo. Um protesto, né? Antigamente lá votava no macaco Tião, né? Votavam em alguma figura, mandavam um recado mal educado na cédula, por exemplo, e hoje só resta digitar um número que não exista, mas é um protesto que o cidadão eventualmente quis manifestar, né? E que tem uma história, né? Vote nulo, etc.
Se a gente olha aí as pesquisas sobre confiança nas instituições, de 2013 para cá, todas as instituições brasileiras perderam confiança dos brasileiros. Algumas menos, as Forças Armadas, outras muito mais. O governo federal, levantamento da FGV que eu estava vendo hoje, saiu de 27% para 6% de confiança da população, entendeu? De 2014 para 2018. É bastante coisa. Então, acho que nessas eleições especificamente, talvez as pessoas simplesmente não se sentem, não só não acreditam na classe política, acho até que não é tanto isso, quanto não veem as suas preferências representadas. Quer dizer, eu tenho uma determinada preferência, né, de alguém que defenda, mas não tem candidato que defenda exatamente as preferências de cada cidadão. Então, eu vou ter que fazer um acordo mental, né, ceder em algumas coisas, aceitar outras. E muitas pessoas estão olhando para esses candidatos e não estão vendo as suas preferências minimamente representadas. E elas estão ficando insatisfeitas com as opções que elas têm. Sim. Né? Agora, talvez para diminuir isso, talvez, por exemplo, os candidatos devam... O Lula, quando quis aumentar em 2002 os seus votos, ele fez a carta ao povo brasileiro. Ele queria ter mais pessoas se identificando com as propostas dele. Ele fez um movimento de aumentar os seus eleitores. Então, o Alckmin, por exemplo, que é um candidato com uma agenda muito liberal, se quisesse atingir mais gente, deveria fazer uma carta ao povo brasileiro, digamos assim, mais permeável à demanda de pessoas que gostariam de ver mais políticas sociais, um pouco mais de coisas do Estado. Aí tu vai estar... Bom, se o brasileiro tem esse perfil, vou tentar trazer ele oferecendo políticas públicas para ele. Então, acho que as pessoas não confiam nas instituições, isso é verdade, mas também não veem representadas suas preferências minimamente nos candidatos que estão aí. Em cima disso, eu vou até ampliar essa pergunta aqui, por parte dos candidatos também, como tu disseste agora, se eles entendem os anseios da população, por exemplo. Se um candidato liberal entende que parte da população não o reconhece legitimamente por não trabalhar as questões sociais, os projetos e planos sociais que a gente tem, como um Bolsa Família, por exemplo, por que não o Alckmin fazer da mesma forma que fez o Lula, se comunicar melhor? Vocês acham que nesse sistema que a gente tem hoje, presidencialista, o legislativo é um poder fundamental para os rumos do país? Na avaliação de vocês, a população brasileira entende, sabe a real dimensão da função de um deputado estadual, de um deputado federal, ou até mesmo nas questões do município, né? Um senador, o que ele faz? Às vezes a gente vê demandas para um vereador que não competem a ele, enfim. E o próprio político, será que ele entende desse sistema, de como se comunicar e chegar na plenitude ou no todo da população? Hoje, a nossa política sabe conversar eleitor, político, político, eleitor? E nós temos um sistema complexo, né? A amostra que eu tenho são principalmente de alunos universitários. O que eu vejo pela academia, grande parte desses alunos que estão fazendo a sua graduação, seja em Direito, em Relações Internacionais, em Ciência Política, né, ainda não conhecem como é que funciona o sistema eleitoral, o sistema político, o sistema presidencialista, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer na primeira aula para os alunos, qual é o sistema político que nós adotamos? Qual é o regime que nós adotamos? Qual é a forma de governo que nós adotamos? Cerca de 5 a 10% acerta. Agora, você imagina aquelas camadas que não têm acesso à educação, se elas realmente vão compreender o funcionamento, o modus operandi da nossa política. É muito complexo. Por isso que eu defendo, né, esta qualificação necessária no sistema eleitoral pelo sufrágio, cujo voto é o exercício, né, de qualificarmos um pouco mais a política. Eu tenho praticamente certeza que alguns candidatos aventureiros, como tivemos no passado, não conseguiriam alçar voo. Estaríamos talvez numa condição mais favorável. Mas nós temos, sim, um déficit político muito grande a ser considerado. Vamos pensar assim, pegando a fala do professor, de que tanto um eleitor pode pedir alguma coisa para um deputado que não compete a ele, como um deputado, às vezes não só por corrupção ou má fé, pode oferecer alguma coisa para o seu eleitorado que também não compete a ele. Que ele não sabe, que é muito mais difícil dele conseguir, nem ele sabe como ele vai conseguir. Isso é normal, não?
É a coisa mais normal nas campanhas, as pessoas, os candidatos defenderem coisas que não são do seu poder. Por exemplo, o deputado vai lá e oferece políticas públicas como se fosse do poder executivo, né? Como se fosse prefeito, ou às vezes até coisas que não são competência do poder que ele está concorrendo, né? Então, isso é... Agora, se as pessoas entendem ou não como é que funciona, a ciência política não chega a um consenso de como funciona o sistema brasileiro. Por exemplo, nem o técnico mesmo, aquele capacitado para isso, consegue entender como funciona. A gente tem uma mistura de presidencialismo com voto proporcional, que algumas pessoas já disseram que ela levaria inexoravelmente ao caos institucional. Mas, ao longo dos anos 90, se viu, que é a ideia do presidencialismo de coalizão, se viu que não estava levando, tem forma de funcionar. No entanto, as pessoas nunca chegaram a uma resposta definitiva sobre isso. Permanece um debate aberto, em grande medida, na ciência política, entendeu? Então, em algum medida, nunca vai sempre vai ser uma questão de opinião. Sim. E de como tu olha, né? Se funciona e como funciona. Para fechar rapidamente, eu estava aqui refletindo sobre o que vocês estavam falando e fiquei pensando se a própria pessoa que vota branco ou nulo sabe a função desse voto, né? Porque ele tem desdobramentos depois, durante a eleição, né? Esses votos, de alguma forma, podem possibilitar a chegada de alguém ou impedir a chegada de alguém, até mesmo o voto em legenda, né? Que eu acho que é uma prática pouco usada no país, né? As pessoas realmente vão pegar, nem que seja do chão, um santinho para votar num candidato, em vez de, por exemplo, olha, eu não tenho um candidato, mas tenho uma ideia. E tem uma ideia de partido que se aproxima, e aí votaria na legenda. Vocês concordam com essa observação? O voto branco, ele está mais inclinado para indecisão. Né? Enquanto um voto nulo, ele está mais inclinado para uma espécie de protesto com os candidatos que aí estão. Isso, naturalmente, é o que nós sabemos pelos estudos disponíveis, mas eu temo que grande parte da população, em que pese isso, às vezes talvez não saiba qual é a dimensão, né? Tanto que circulam fake news, como aquele famoso que vem toda a campanha, né? Que os votos nulos, uma quantidade, poderia cancelar uma eleição, o que não é verdade, tendo o cômputo de votos válidos, né? Em que pese o número de votos brancos ou nulos, né? O que o candidato precisa é a maioria de votos válidos, né? Sim. Então, essa questão de cancelar uma eleição é mais um fake news que sempre circula nessas épocas, né? Correto. Acho que um grande impacto, por exemplo, nessas eleições, tem uma mini cláusula de barreira, candidato proporcional, a partir de agora tem que fazer pelo menos 10% do quociente partidário, né? Se tu vota em branco ou nulo, tu diminui o número de votos válidos e, por óbvio, o quociente partidário fica menor. Sim. Então, o candidato, para ser eleito, mesmo que através dos votos, usando votos da legenda ou de algum puxador de voto como o Tiririca, ele vai precisar fazer um número de votos menor. Então, na verdade, quando tu tira votos válidos, mais votos brancos e nulos, tu diminui a barreira para entrar. Tu precisa de menos votos. Bom, dadas essas explicações, é o momento de você refletir realmente se você está indeciso, se você quer protestar e tem direito, ou se você deve definir, né, o que fazer, o que você pensa para o nosso país. Quero agradecer a presença do professor César, também do Marcos, da mesma forma. Sejam sempre bem-vindos e obrigado por atender o nosso convite. Até um próximo encontro, porque a campanha segue e continua. Segue firme. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.